A Cortina do Eu. A Cortina do Eu é um capítulozinho deste livro, Fonte Viva, né? No página 253. Aqui. Aham. Cadê? Não é 253, errei. Aqui é 259. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Paulo. Tem toda uma abordagem que Emmanuel faz dessa leitura da Cortina do Eu, tá? Capítulo 101. Mas eu quero fazer uma outra abordagem. Eu aconselho que leiam, tem na internet, quem não tem o livro, em PDF, gratuito, tá? É interessante ler. Mas eu quero fazer uma outra abordagem a partir dessa perspectiva que Paulo nos traz, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Como podemos entender isso? Sem cairmos, minha gente, naquele lugar comum que eu já falei, né? Que a gente precisa parar com isso. Aquele lugar comum da inveja, do ódio, né? Do rancor, da mágoa, do orgulho, os pecados que corrompem a alma, impedem o espírito de evoluir. Porque quando a gente coloca essas coisas, não é que não existam, existem, né? Todas as expressões de paixões existem. Todos nós sentimos inveja, todos nós deveríamos ter pelo menos algum orgulho na vida, às vezes assoberbado, às vezes exagerado, né? Todos nós passamos por momentos de raiva, alguns guardam rancor e mágoa, mas nós temos que parar de colocar a causa de nossos problemas nessas coisas, porque não são entidades que assumem nosso ser. Que a gente fala assim, né? A inveja, porque eu tenho que combater a inveja em mim. Como é que se combate a inveja dentro de si? Sem conhecer a sua causa, a raiz, que faz esse comportamento invejoso se desenvolver. Porque inveja, orgulho, ódio são comportamentos, né? São formas como nós reagimos ao mundo. Agora, que tem uma causa que está nutrindo e está fomentando a manutenção e agravando esses comportamentos que vamos chamar desvirtuantes, né, de um fluxo natural da vida. E isso tem muito a ver com esse problema da cortina do eu. Tá? Mas para a gente falar do eu, que a gente fala do eu assim, o eu egocêntrico, né? O eu egoísta, o eu, né, ególatra, a gente fala muito disso. Mas para falarmos sobre a cortina do eu, precisamos chegar a um entendimento melhor do que é eu. O que é essa palavra, o que ela significa, o que ela traduz eu, e que envolve tanta coisa, né? E aí, Aldrin, você está onde agora, meu nômade do século XXI? Esse cara aqui é o andarilho da Bahia. Então, quando a gente fala de eu, né? Eu sou invejoso, eu sou orgulhoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu erro, nós temos que ter um entendimento do que é esse eu que você está falando. Tá? O que é isso? O eu é uma formação da consciência, certo? O eu é uma estrutura importantíssima que permite o nosso funcionamento no mundo. Se não fosse o eu, a autoidentidade, seríamos animais, basicamente. Ou seja, né, já fomos animais no nosso processo evolutivo como espíritos e chegamos a um ponto na evolução em que conseguimos desenvolver, depois de muitas tentativas e erros, nós desenvolvemos uma estrutura no centro da consciência, centro falando de uma maneira conotativa, né? Não um centro real, físico, é um centro como principal eixo de funcionamento do contato do nosso mundo íntimo com a realidade, né? A realidade chega para nós através dos sentidos, chega através do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição, da heterocepção, interocepção, ou seja, de todos os processos perceptivos, que não só são 5 sentidos, tem o do equilíbrio, tem o das vísceras, né?
tem todo um conjunto de processos perceptivos que nós temos e que chegam ao cérebro e comunicam-se com o nosso psiquismo. Muito bem. Esses processos, eles são informações, mas informações que precisam ser organizadas em alguma instância, que precisam ser trabalhadas. Boa noite, Lilian. Dada ordem e dado um sentido a isso. E esse sentido é produzido pelo ego. É essa estrutura psíquica do centro da consciência. Quando a gente encarna, acontece o surgimento de um novo ego. Quando a gente encarna, nós sabemos disso, né? Todas as experiências passadas, elas são engolidas de volta pelo inconsciente. E é o ego que existia antes, oi, Dinei, o ego que existia antes, ele se dissolve no inconsciente do qual ele surge. O ego é uma estrutura criada pelo inconsciente, a partir do self, como um ponto de referência. É um complexo referenciado no self, que é a estrutura ordenadora do nosso psiquismo como um todo. Tá? Então, quando a gente nasce, antes reencarna e nasce, um processo de formação de um novo ego começa. Lento e gradual. E ele vai eclodir de novo, ele é formado de novo pelo inconsciente, e vai aos poucos eclodindo e se assenhoreando dos processos conscientes, até o momento que nós falamos eu quero. Quando a gente fala eu, é que o ego, opa, estou aqui. Claro que ele ainda está em formação, né? Ainda vai levar anos nesse processo, mas já é o indício de que já há ali, naquele ser reencarnante, um novo eixo dentro de sua consciência. Muito bem. Esse ego existe e é criado para servir a totalidade do ser. É uma função do psiquismo. É uma função, né? O psiquismo é a origem dele. É como um braço, uma perna, é uma extensão, né? Você não vai dizer que seu braço ou sua perna é o centro da sua existência biológica. Não é. O centro da nossa existência biológica está no coração e no cérebro. O coração como bomba que garante a chegada de oxigênio a toda parte do corpo, mas o centro que comanda é o cérebro, no aspecto físico. Então, praticamente, o nosso corpo nada mais é do que uma estrutura que sustenta o cérebro. E que o cérebro se utiliza, né? O cérebro é para o nosso corpo, assim como nós seríamos dentro de um robô gigante, o central de comando. Muito bem. Nesse contexto, o ego é a mesma coisa para o psiquismo. Ele é uma central que funciona, ele é uma extensão, como um braço, um corpo, do psiquismo completo. Então, ele é uma estrutura que funciona para uma central de comando, que é o centro da nossa totalidade, certo? Que nos dirige. Muito bem. Nós somos essa totalidade. Nós não somos o ego. Nós somos a totalidade psíquica e tudo que ela expressa. Acontece que o ego, ele não tem contato e não pode ter com a totalidade do psiquismo, porque senão ele pirava. O ego não suporta. Para poder ter contato com a realidade, o ego precisa ser uma estrutura que trabalhe com informações encadeadas. Ele não tem como trabalhar com mais de uma função. Essa conversa fiada que algumas pessoas ficam, eu sou multitarefa. Não, você está a um passo de enlouquecer, só isso. Não existe ninguém é multitarefa. Nós só podemos prestar atenção em uma coisa de cada vez. Nós temos alguns processos automatizados, porque isso libera, né, o nosso HD para funcionar e fazer outras coisas. Então, você pode dirigir enquanto pensa em outra coisa. Pode. E a chance de você ter um acidente é enorme. Justamente porque nós não somos feitos para ser multitarefas, né? Nós precisamos ter uma atenção focada no que fazemos para funcionarmos bem. Quem já tentou aqui escrever um trabalho
da faculdade, ou um livro, uma pesquisa, pensando em outra coisa. Não consegue, né? Quem já tentou estudar quando a emoção está à flor da pele por algum problema que enfrentou, não consegue. Você está balançado, você está fora do seu eixo, você não consegue funcionar. Porque você não está focando a atenção em algo. Outra coisa fica chamando sua atenção o tempo todo. Então, gente, continuando, esse ego é isso, né? Esse ego é essa estrutura criada, tá? Para funcionar para a totalidade. Tinha uma cortina na frente do seu eu. Esse Pedro Carvalho, uma graça. Tudo bom, Fabiana? Muito bom. Então, quando eu falo Lahiri, eu estou nada mais nada menos que me referindo a esse complexo na consciência, esse eixo de funções chamado ego, tá? Que é necessário para que a totalidade se relacione com o mundo. Qual é o problema, então? Quem fica falando do eu, da cortina do eu? É quando a gente adota essa ideia do eu como... Obrigado pelas respostas. Quando a gente adota essa ideia do eu como sendo o centro da nossa existência. É aí que começa todos os problemas que se encadeiam um atrás do outro em nossa vida. A gente começa a achar que a gente é o que não é. O eu. O eu é uma parte do que eu sou, mas eu sou muito mais que isso. Eu sou infinitamente maior do que o eu. O eu nunca será capaz de conceber a totalidade do que, de fato, em essência, eu sou. Né? Esse eu ego, ele é pequeno, coitado, é minúsculo. É uma ponta mínima de um iceberg profundo. Então, esse eu tem uma dificuldade, porque ele não entende, ele não se apercebe na sua inteireza, só naquela parte mínima da consciência. Ele diz, bom, já que eu não consigo ter acesso a todo o resto, isso aqui é o que eu tenho comigo, então isso aqui começa a formar uma ideia do que eu sou. Então eu começo a achar que eu sou aquilo que eu penso que eu sou. E aí nós temos o problema que a psicologia humanista já nos trouxe, né, com Carl Rogers Stam. Existe aquilo que eu de fato sou, existe aquilo que eu penso que eu sou, a minha autoimagem, e existe aquilo que os outros pensam de mim. Olha que interessante. E aí, quem sou eu nessa confusão desse balaio de gato? É complicado. E a gente fica navegando por esse monte de informações, às vezes meio perdido. Às vezes meio perdido. Quem nunca, em algum momento da vida, já não teve aquela parada, aquele curto-circuito e perguntou, né, quem sou eu? Quem não teve é porque é muito jovem. Vai ter, em algum momento, na segunda fase da vida. Se chegar lá, com fé em Deus chega, mas não chegar, tem outras encarnações pela frente para dar conta. Então, né, geralmente é na segunda metade da vida que a gente começa a parar para ter essas reflexões, porque na primeira, o ego está primeiro surgindo, se estruturando e depois se estabelecendo no mundo, criando suas raízes, trabalhando, se desenvolvendo, né? E aí está criando uma autoimagem maravilhosa de si mesmo, geralmente é maravilhosa. Porque nós não conseguimos conceber o todo, principalmente o todo que não nos agrade. E aí fazemos essa autoimagem. E os problemas começam. Porque a nossa autoimagem, aquilo que pensamos que somos, não coincide o tempo todo com nossas palavras, com nossos atos, nem com o mundo. Há uma falta de ajustibilidade aí. Há um desajuste nessa autoimagem quando ela se congela e ela não é flexível. Grandes problemas surgem porque a cortina do eu nubla nossa visão de nós mesmos, né? Toda vez que eu me ofendo com o que alguém fala de mim, é porque a cortina do eu está cerrada, que não deixa passar uma fresta de luz. Porque se alguém me diz algo que me ofende, toca no meu íntimo e me magoa, é porque está magoando o ego, não a totalidade psíquica.
está magoando o ego, está magoando a autoimagem que se criou de si mesmo. Nesse sentido, no nosso processo evolutivo, o eu é um instrumento fantástico de desenvolvimento, mas é também um empecilho para se continuar crescendo. Ele é essa contradição. Sem ele, seríamos animais. Não teríamos compreensão, não teria filosofia, arte, ciência, não teria celular, eu me mato se não tiver um celular, não teria internet, ainda que seja ruim como é aquele erro, não teria internet, não teria computador, não teríamos nada, nada que produzimos, que a humanidade produziu enquanto seres encarnados, não teríamos nada. Encarnados, sem ego, não teríamos, seríamos animais. Por outro lado, olha quantos problemas enfrentamos justamente por conta dessa estrutura. Nós temos guerra, nós temos desigualdade social, nós temos homofobia, nós temos racismo, nós temos todos os tipos de mazelas sociais, políticas, econômicas, de todas as sortes, de violências, justamente porque o ego, o eu, age em desconformidade com sua totalidade. Olá, Fernanda. Fernanda Vilas Boas, amiga de curso. O curso de Direito entrou aqui, Diomedes, Fernanda, tudo bem? Então, vejam, nós precisamos começar a pensar nessa questão do eu em nossa existência. Eu, Lahiri, eu tenho uma história de vida, né? Lahiri nasceu filho de Djalma Argolo e de Sueli Lourenço. Brasileiro Lourenço, que se casou e virou Sueli Lourenço Argolo. Lahiri foi o segundo filho de um casal. Lahiri vivenciou a morte de sua mãe com 14 anos. Lahiri vivenciou diversas experiências em sua jornada. Lahiri se casou cedo. Lahiri, coitado, não tinha muita inteligência nessa época. Mas Lahiri não se arrependeu, graças a Deus, porque mesmo que eu estou olhando, eu estou sentindo um calafrio agora, porque mesmo na ingenuidade, a totalidade soube guiar o ego nessa escolha e foi fantástica. Tem aquele X na palma da mão? Como é que a gente faz? Então, Lahiri tem uma história durante essa jornada, mas essa história não pode ser entendida apenas como Lahiri, e sim como totalidade. E sim como totalidade. Como Lahiri manifestou essa totalidade, consciente e inconscientemente, é que é a questão. Como Lahiri se portou diante da perda de sua mãe com 14 anos, é uma expressão não do ego, mas da totalidade. Da totalidade que o ego às vezes não sabe lidar. Né? Quando Lahiri se casou jovem, isso é uma expressão da totalidade. Mas Lahiri achou que estava fazendo uma escolha pessoal. Ele não sabia das motivações inconscientes que o impulsionavam. Quando Lahiri escolheu sua profissão, estava sendo impulsionado por questões que fugiam à sua compreensão racional, embora ele dissesse que escolheu por isso e por aquilo. Então, quando vamos falar do eu, precisamos ter em vista que há uma falta no eu de um entendimento de totalidade. E aí você vai me perguntar nessa hora, tá, Lahiri, e agora eu faço o que com isso? Eu entendi perfeitamente que o eu não representa quem de fato eu sou. Que o eu é uma estrutura, um pedaço mínimo da minha totalidade, que está a meu serviço. Tudo bem. E o que é que eu faço com essa informação? Eu preciso tentar entender o que é que minha totalidade me diz como ego. Uma vida produtiva e realizadora é aquela vida que está a serviço de sua totalidade. Então, quando o ego funciona a favor de sua totalidade, ele não tem muitos problemas. Vai ter sempre problema, porque a função do ego é ter problemas e resolvê-los. Essa é a função do ego. Mas ele não vai sofrer tanto, porque as pressões internas serão favoráveis e não desfavoráveis. Nossos grandes sofrimentos são internos. Congelei, foi? Alô?
Hoje tá difícil, porque hoje é uma net que cai a outra. Gente, alô? Alguém tá me vendo? Tá vivo, tá aqui. Não tá indo, não. É que o povo demora de dizer se tá ok, não tá? Aqui normal, pronto. Tá normal aqui, beleza. É porque é um feedback demorado, né, quando as pessoas respondem. Não quer dizer o quê, Lícia? Você bota não, eu não sei se não é você me ouviu ou não, você não me ouviu. Fica complicado. Muito bem. Então vamos dar continuidade. Foi a internet de Lilian que caiu. Então veja, minha gente, a pergunta agora que você vai fazer, tá, e aí, o que é que eu faço com essa informação toda? Eu preciso descobrir, quando eu estou em momentos de dificuldade, de sofrimento, onde as coisas não se resolvem, sabe aquele momento que parece que a gente está andando no meio de uma lama, de um piche, né? Aquela situação que você está tentando se mexer na vida e nada se desenvolve, e parece que toda vez que você tenta avançar, você é empurrado para baixo. Não é karma, minha gente. Não é karma. Você não está pagando pecado. Não é lei de causa e efeito. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. O que está acontecendo, quando as coisas não deslancham na vida, é um processo de parar e refletir. O que é que a totalidade está me pedindo que eu não estou atendendo? É o momento da humildade do eu. A humildade do eu, quando ele entende que ele não manda em si mesmo. Não é o que eu quero, é o que minha totalidade, a minha essência deseja. É ela quem manda. Não é o ego Lahiri. Lahiri nasceu, cresceu, vai morrer e vai desaparecer porque ele é um instrumento. Eu, como ser, não desaparecerei jamais. Eu, como totalidade, não desaparecerei jamais. Eu, como totalidade, estou crescendo, estou me desenvolvendo, estou aprendendo a cada encarnação que eu vivo, vestindo uma nova roupa. Vestindo a roupa de Lahiri, minha outra roupa sabe Deus qual será, daqui a uns 200 anos, porque eu já estabeleci um acordo com a minha totalidade que não faça essa besteira de voltar tão cedo, né? Podemos dar um tempo do playground, né? Fazer algumas coisinhas interessantes por lá. Depois a gente volta com outra roupa, em outro momento da humanidade, né? Mas quem sabe favorável. Então, a pergunta é essa. Você está vivendo o seu fluxo de existência? Aí, como é que eu sei que eu estou vivendo? Você está bem. Você tem problemas como qualquer ser humano tem. Você tem conta para pagar, quem não tem boleto, esse homem é feliz. Ou essa mulher. Esse ser humano que não tem boleto a pagar é uma pessoa feliz. Ou está vivendo no meio da rua, né? Então, você tem boleto para pagar, você tem casa para manter, e agora na pandemia, que inferno, você tem que pagar boleto, manter a casa e trabalhar, você tem que dar conta da sua vida normal. Isso é do dia a dia, você tem que cuidar da saúde do corpo, vão acontecer dificuldades naturais da existência, como uma virose, né? Coisas que a gente vive. Isso é do normal, mas isso não afeta uma pessoa que sente que está em harmonia com sua real identidade interior. Porque está expressando sua tendência de crescimento. Imaginem uma alegoria que facilita, eu sempre gosto de usar, né? A da semente. Uma semente que nasce, cresce, se transforma na árvore que estava dentro dela o tempo todo, é uma semente que desenvolveu seu potencial. Uma semente que tem dificuldade em crescer, que tem uma série de problemas no seu desenvolvimento, é uma semente que não está vivendo sua potencialidade. E todos nós podemos vivê-la. Não existe isso. Todos nós podemos viver nossas potências internas, nossos talentos. Está na parábola que Jesus trouxe dos talentos. Nós todos nascemos com talentos. Alguns com mais talentos, como na parábola, um ganhou 5, outros com menos, como que ganhou 1. Mas o nosso dever é desenvolver esses talentos, multiplicá-los, fazê-los frutificar. Por isso que aquele que tinha 5 ganhou o dobro, aquele que ganhou 2 que multiplicou, recebeu mais de volta do seu Senhor, mas aquele que tinha 1 e enterrou com medo,
diz a parábola do Senhor, que era muito severo, mas podemos traduzir pela vida, com medo do que os outros iam dizer, com medo de não ser capaz, com medo de se expressar, com medo de estar fazendo escolhas ruins, porque o ego tem medo de tudo que não seja segurança e conforto. O ego se agarra o tempo inteiro ao que ele sabe, conhece, e ele prefere sofrer todo dia do que se arriscar no desconhecido. Porque pelo menos aquela dor é a dor conhecida, é a dor que eu já sei. Melhor sofrer a dor que eu conheço do que a dor que eu nunca sofri. E aí, vivemos uma vida miserável quando enterramos esse talento. Uma vida miserável porque a semente não está crescendo, não vai dar frutos. Então ela não vai fazer acontecer o seu potencial. Então, em vez de falar de inveja, orgulho, raiva, vaidade, vamos falar em uma alma que não está expressando sua potencialidade e está se perdendo com besteira do ego no meio do caminho. O ego está atrapalhando o processo. O indivíduo está se agarrando numa identidade passageira e se reconhecendo como essa identidade, não quer largar. E se torna inflexível. Aí, quando chove, tem um chilique porque choveu, estragou meu penteado, porque estragou os meus planos de fim de semana. Percebem? As pessoas que expressam esses problemas de orgulho, dos pecados e desvios de personalidade, são pessoas que estão centradas no ego e não na totalidade. Não param para escutar a si próprias, aquela voz interior dizendo: você quer ser feliz? Faça isso. Siga seu caminho. Faça aquilo que você nasceu para fazer. Todos nós nascemos para fazer algo no mundo. E ao fazer esse algo, desenvolvemos, aprendemos. Todos nós nascemos com uma proposta íntima. Não é um plano encarnatório, não. É uma proposta íntima. Onde a totalidade diz: nesta vida eu quero expressar isso. E expressando isso eu quero ver o resultado e aprender com ele. Esse isso é único para cada um. Alguns têm um isso que impacta a humanidade, né? Como Gandhi. A expressão da totalidade dele foi de tal ordem que impactou todo um país, levando a independência da Índia e servindo de modelo de conduta como ser humano para todos nós, assim como Jesus, assim como Francisco de Assis, e assim inúmeros outros nomes na história. Não só homens religiosos, mas homens da ciência, como Newton, Galileu, como Descartes, como diversos outros. Nomes que temos que nos influenciam até hoje. Einstein. Né? Veja aquele caso do físico Stephen Hawking, que, mesmo completamente paralisado, expressou o máximo de sua tendência, deixando para a humanidade um legado de conhecimento que até hoje é estudado nas academias, nos laboratórios. Preso numa cadeira, sem conseguir mexer nenhum dedo a determinada altura de sua vida. Ele não parou de produzir. Ele não parou de realizar. Por quê? Porque o ego estava a serviço da totalidade. Quando o ego está a serviço da totalidade, pouco importa o corpo como esteja, vai expressar a totalidade. Então não existe esse negócio de que eu não posso, de que eu não consigo, de que eu não tenho isso, de que não existe essas coisas. Isso são medos. Medos de se viver. Medos de expressar sua totalidade e não saber o que fazer com ela. Medo do que a sociedade vai falar. Medo de não ter competência. Medo de ser julgado. Porque o ego é fresco, é cheio de mimimi. Cheio de mimimi. Por quê? Porque ele foi forjado nesta sociedade que nascemos. Ele foi forjado dentro de conceitos éticos e morais, dentro de julgamentos sociais. Ele guarda esses mimimi todo e esquece quem é ele.
Para que ele serve? Para que ele vem? Então, nossa conversa de hoje é nesse sentido. É de que precisamos arrancar essa cortina do eu. Mas essa cortina significa qualquer barreira que exista entre o eu ego e a totalidade psíquica. Porque essa cortina é criada, e não é criada por nós mesmos. É criada pelo ego. O ego que quer tampar essa coisa maior do que ele, que o assusta, em vez dele... Olha só que aqui, adorando o meu ego, ó, miserável. Vai. Então, precisamos... Eu me perdi agora na muriçoca. Oi. Mas precisamos ter esse cuidado de tirar essa cortina, esse bloqueio, essa cortina de ferro que criamos na nossa comunicação interior. Vamos olhar para os nossos sonhos, vamos olhar para as nossas fantasias, vamos olhar para os nossos desejos. Como você leria esta questão da cortina aplicada ao inconsciente coletivo neste momento de pandemia? Olha, o inconsciente coletivo é aquela sede mais profunda na nossa totalidade, aquela inalcançável, que jamais será alcançada pela consciência, né? Mas de onde provém os impulsos que nós temos de conduta e, inclusive, o centro da nossa totalidade. Como eu leria que o ego está em pânico. Quem não estaria? Né? O ego está em pânico. E o inconsciente coletivo, ele só está mostrando isso. Só está jogando lá para fora e mostrando isso em nossas condutas sociais. Né? Uma melhor maneira de você entender como é que você está vivendo essa pandemia hoje, observe, você não vai conseguir interpretar seus próprios sonhos, porque isso é um mecanismo complexo, muito difícil. Mas observe a tonalidade desses sonhos. Né? Observe a tonalidade emocional. Quando você sonha, quando você lembra do seu sonho, porque sonhar todos nós sonhamos, você acorda como? Alegre, feliz, acorda triste, acorda assustado. Essas tonalidades dos nossos sonhos, das nossas fantasias, tonalidades afetivas, denotam o problema que o ego enfrenta. Denotam o problema que o ego enfrenta. Né? E que precisa ser resolvido. E não fugido. Precisa ser enfrentado. E precisa ser conscientizado. Eu vejo que essa pandemia é uma oportunidade enorme. Porque ela desestrutura, ela arregaça com o ego. A pandemia nos tirou tudo que nós tínhamos de confortável. A rotina, a previsão, a previsibilidade é uma coisa que é preciosa para o ser humano, que quer viver na normose, naquela sensação de que está tudo bem. Né? A previsibilidade. Fora quem foi afetado muito mais a fundo, com a perda econômica, com o desemprego. Então, as famílias foram abaladas, casamentos estão se rompendo, porque as pessoas começaram a perceber que não conseguem conviver, era uma fachada, viviam mais fora de casa do que dentro. As famílias, às vezes, estão se encontrando também, e novos laços estão se formando de pessoas que não se enxergavam e passaram a se ver e gostaram do que viram. Né? Gente que morre, mas é natural, morrer é da vida, todo mundo que encarna é para morrer. Mas os que ficam é que vão ter que lidar com isso. Quem está morrendo está seguindo o caminho natural. Quem está ficando é que vai ter que lidar com toda a desestrutura que a pandemia nos trouxe e que está dizendo ao ego, tapa na cara, você não manda em nada. Você não é nada, quem manda é a totalidade. Você é mero instrumento. Pare de querer ter esse controle sobre a vida. Pare. E deixe que a totalidade siga o fluxo. Tudo bem, meus amigos. Muito obrigado pela presença. Um beijo grande e até a próxima.